nós estamos com um projeto de levar comida para a Venezuela. Eu trabalho com uma missão, né, missão latino-americana, usando trilhas de droga para caminhar com comida pela mata por 3 quilômetros, atravessando a fronteira para levar comida para as pessoas. Aí chega numa igreja e daí vai para outros lugares no país. É terrível a situação. E esses governos que nós temos, né, assim, malvados, né, assim, iníquos em toda parte. E a indiferença do povo. Mas em vista de tudo isso, nós somos abençoados, nós somos um povo abençoado aqui onde nós estamos. Deus tem nos abençoado, Deus quer nos abençoar, Deus quer abençoar a humanidade. Mas nós precisamos, irmãos, o desejo de Deus é que nós voltemos para Ele o tempo todo. Aqui a promessa não só de que Ele está dizendo, eu quero abençoar vocês, eu quero prosperar vocês, não desanimem, construam casas, plantem vinhas, jardins e comam, casem-se, multipliquem-se, busquem a paz da cidade. Ou seja, nós precisamos trabalhar pela paz, o shalom de Toronto, o shalom da cidade onde você estiver, o shalom onde Deus nos enviar, como peregrinos. Eu creio que Deus trouxe a gente aqui nesse país por uma razão muito específica. Ele quer abençoar vocês, fazer a luz do rosto dele brilhar em vocês, para que as pessoas vejam e queiram saber quem é o Deus dessas pessoas, quem é o seu Deus. Eu quero conhecer o seu Deus, porque Ele vai nos dar força, no meio da tribulação, no meio, às vezes, até de situações que Deus está até nos tratando, Ele quer abençoar você. Deus é um Deus, Ele é bom, Ele é Deus Pai. Né? A palavra fala que I don't want to harm you, mas I want to bless you. Né? Ele quer nos abençoar. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperá-los e não de machucá-los, né? Not to harm you. Planos de lhe dar esperança e um futuro. Olha a promessa de Deus. Vocês vão clamar a mim, vão vir até mim e eu os ouvirei. Eu os ouvirei. Vocês vão me buscar e vão me achar. Essa é a promessa de Deus. E Jesus fala isso, e está também lá em Apocalipse, bater na porta e abrir-se-vos-á. Não é isso? Deus está pronto para abençoar cada um de vocês que estão aqui, abençoar os seus vizinhos, abençoar as pessoas ao seu redor. Nos últimos 15 dias, não sei se vocês tiveram conhecimento, 2 jovens, 2 suicídios, um na escola primária, outro na Universidade de Toronto. Jovens se matando nessa cidade, porque não conhecem, sem esperança, e não são os únicos. Eles vão começar a divulgar mais, parece que vai sair uma lei que vai permitir contar a causa, né, assim, o que é suicídio, porque esse é um caso sério. Povo sem esperança ao nosso redor, muitas pessoas não conhecem os propósitos de Deus, os planos de Deus. Nós precisamos falar do amor de Deus, da graça de Deus, as pessoas ao nosso redor, nessa cidade. Nós estamos em um deserto, nós estamos entre exilados também. Isso é um país de refugiados, um país de imigrantes. Pessoas buscando um lugar onde possam prosperar. E Deus está dizendo para nós, eu sei os planos que tenho para vós, planos de fazê-los prosperar e não de fazê-los mal, né? Fazer-lhes mal. Irmãos, e mesmo nesse meio, ele pede que nós oremos, aqui nesse texto, eu estou me perdido aqui um pouquinho, mas nessa carta tem um momento que fala para que eles orem pelos seus, aqueles que os trouxeram cautivos, né? O próprio povo da Babilônia, que foi lá em Israel, em Judá, trouxe eles como escravos, tiraram eles da terra deles. Nessa palavra de Deus, para os exilados, o Senhor fala para eles, ora pelos seus, pray for the captors, aqueles que os trouxeram cativos. Então veja que poder nessa oração. É a oração que Jesus também fala, e Paulo fala, orar pelos seus inimigos,
Orar por aqueles que perseguem vocês. Povo de Deus, irmãos, povo de Deus é um povo diferente. Nós não temos que ter medo das pessoas, não temos que ter medo de ninguém, irmãos. Não viver amedrontados, com medo. Mas Deus tem planos de abençoar você, a sua família, a sua casa. Não importa como e onde, Deus quer abençoar você. Seja aqui no Brasil, na China, na Índia, onde você for, Deus quer abençoar você. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que nós servimos. Eu ouvi uma história essa semana de um médico coreano que trabalhou na China durante 29 anos. Um médico cristão, trabalhando com leprosos, missionário coreano, médico, trabalhando com leprosos na China há 29 anos. Há poucos dias, há umas 2 semanas, o governo pediu que ele, chamou ele na imigração, né, da cidade dele, e falou com ele que ele tinha 10 dias para sair do país, com tudo. Saiu com a família, embora. Bom, ele já estava lá há 29 anos, ele estava pensando em tirar férias. E pediu para eles, vocês não poderiam me dar mais alguns dias? Aí eles falaram, nós te damos mais 3 dias somente. E sabe o quê? E a passagem dele era para ir daí a 13 dias. Aí ele pensou que ia de férias, mas foi de vez, né? E Deus mudou a direção da vida dele. Não tem explicação, não tem conversa. Deus está no controle. Ele saiu, foi embora, chegou na Tailândia e está trabalhando hoje na Tailândia. A delegação chinesa foi com ele. Dois oficiais de imigração da China, para ter certeza de que ele ia de fato sair da China e não voltar. Irmãos, mas Deus está no controle da sua história, da minha história. O projeto de Deus é abençoar você, a sua família, a sua casa, a sua igreja. Porque em sendo abençoados, nós refletimos a glória de Deus, nós refletimos a bênção de Deus, que Ele quer para a humanidade. Então, são como espelhos da graça de Deus. Não vamos desanimar, irmãos, quando as lutas vierem, quando as provas vierem. Não é para desanimar. Construam casas, se for o caso. Ou comprem casas. Construam vinhas, plantem jardins. Casem, tenham filhos. Casem suas filhas, seus filhos. Busquem a paz da cidade, o shalom da cidade. E aí é outro desafio, né? Como nós podemos, como povo de Deus, enquanto trabalhamos e investimos nessa cidade, podemos buscar o shalom dessa cidade. Começa orando pela cidade, orando pelas pessoas, pelos vizinhos, pelo seu chefe. Eu sei que tem chefes, principalmente na construção, de uma origem com língua semelhante à nossa, que falam muito palavrão e gostam de diminuir os seus trabalhadores, né? Então eu tenho aconselhado um rapaz, ele até chora. Teve um dia que ele queria se matar, esse rapaz, de tanto que esse patrão dele falou que ele não prestava, que não sei o quê, e o cara está aqui trabalhando, né, tentando fazer a vida, e o chefe só desconstruindo a imagem dele. Aí eu tenho orado com ele, e eu falei, você tem que falar para o seu chefe, por que você fala essas coisas? Por que você não desafia ele no bom sentido, como uma pessoa humilde, mas chama a atenção dele, para que ele tenha palavras diferentes. Ore por ele. Estamos orando por ele, por esse patrão. Não é? Vocês devem conhecer alguns desses. Mas, irmãos, nós precisamos, então, orar pelos nossos captores, né? Os nossos patrões, chefes, quem quer que seja, onde quer que seja. Eu tinha uma vizinha bruxa mesmo, vizinha de minha casa. Aqui no Canadá tem muito bruxo, viu, gente? Vocês não sabiam que tem muito bruxo. Na costa do Pacífico tem mais do que aqui, mas aqui em Toronto, a sociedade de bruxas e de bruxos tem crescido muito. Não sei porquê, é obra do diabo mesmo. E nós precisamos orar. E essa senhora, então, fazia muita macumba lá em casa. Na porta, na frente. Encontrava esses objetos de macumba, do tipo de feitiçaria que aqui existe,
e nós começamos a orar por ela. E aquela oração dos judeus, né? Aquela oração que tem até naquele filme, o Fiddler on the Roof, o violinista do telhado. Senhor, abençoa essa mulher, mas mantém ela longe de mim. Irmãos, vendeu a casa por uma fortuna e mudou para bem longe. Graças a Deus. E Deus nos deu vizinhos bem melhores hoje. Que a gente pode conversar, pode ter uma relação diferente. Ela nos odiava, porque ela sabia que nós éramos crentes. Eu falei, Senhor, mostre o seu poder para essa mulher. Eu tenho certeza que ela fazia macumba para a gente sair daquela casa. Para a gente sair de lá, para a gente mudar. Não é? Eu falei, Senhor, o Senhor vai mostrar para ela. O Senhor abençoa essa mulher, mas tira ela, tipo assim, leva ela para longe de mim. Graças a Deus. Deus ouviu a minha oração, irmão. Deus ouviu a nossa oração. Então, assim, nós precisamos orar sim, irmãos. Orar no propósito de Deus, orar pelas pessoas, orar pelos seus vizinhos. Não importa. Aqui nesse texto continua falando que o povo que estava em Jerusalém, eles iam sofrer por causa da rebeldia deles. Então, uma outra coisa que esse texto nos fala, irmãos, quando nós ouvirmos a palavra de Deus, nós não podemos nos rebelar, porque senão vamos sofrer consequências. Nós precisamos aceitar a palavra de Deus e atuar na palavra de Deus. Então, no verso, por exemplo, a partir do verso 15, tem umas coisas, uns alertas aos falsos profetas. Vocês podem dizer, o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, rejeitando a palavra de Jeremias, não é? Ou seja, eles não iam trabalhar, não iam plantar, não iam casar, porque os profetas falsos falaram, olha, eles vão ficar aqui poucos dias, vocês já estão voltando. Não, Jeremias falou, vocês vão ficar aí pelo menos, são 70 anos. Vocês estão aí porque Deus levou, vocês só vão voltar na hora que Deus trouxer de volta. Verso 16, assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e sobre o trono que permanece nessa cidade, seus compatriotas que não foram com vocês para o exílio. Isso aqui é a profecia para os que ficaram em Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a guerra, a fome, a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, que são intragáveis. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reis da terra. Maldição e exemplo, zombaria e afronta entre todas as nações para onde eu os dispersei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, declara o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. Irmãos, dura coisa é não ouvir a palavra de Deus. Nós não temos opções, irmãos. Esse mundo está condenado. Está em trevas. Esse mundo está em trevas. Nós precisamos agarrar na palavra de Deus, como Jeremias, comer a palavra de Deus. Ainda que venha profetas, pessoas falando coisas que são contrárias à palavra de Deus, nós não podemos ouvir essas pessoas, porque você vai sofrer as consequências. Líderes, aqui no texto, em vários textos, tem uma ênfase muito especial nos reis, profetas, sacerdotes e os oficiais do povo. Porque a liderança tem uma responsabilidade muito grande de ouvir e instruir o povo na palavra de Deus. Porque se nós não o fizermos, se os líderes não instruir a sua igreja, a sua congregação na palavra de Deus, aquelas pessoas vão perecer. E aqueles que instruíram mal vão sofrer maiores consequências. Então, irmãos, estar na presença de Deus é uma coisa muito séria. Muito séria. E aqui, então, a rebeldia, do caso de Israel, Deus quer nos perdoar, mas Deus vai tratar com rebeldia. E vocês não deram atenção, diz o Senhor. Ouçam agora a palavra do Senhor. Veja o castigo aqui para os falsos profetas da Babilônia. Todos vocês exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, a respeito de Zedequias, filho de Maasaías, que estão profetizando mentiras a vocês em meu nome. Escuta aqui ao que vai acontecer. Eu os entregarei
nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele os matará diante de vocês. Em razão disso, os exilados de Judá, que estão na Babilônia, usarão esta maldição, que o Senhor trate trate você como tratou Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos. Era uma prática na Babilônia, e até hoje o pessoal da ISIS, né, da ISIS, fazem isso, queimar as pessoas vivas. Uma prática do inferno. Porque cometeram loucura em Israel, adulteraram com as mulheres de seus vizinhos, amigos, e em meu nome falaram mentiras. Então, sacerdotes, profetas, cometendo adultério com as mulheres dos vizinhos, dos amigos, e profetizando em nome de Deus, coisas que eu não ordenei que falassem. Mas eu estou sabendo, sou testemunha disso, declara o Senhor. Irmãos, então, que o Senhor, quando a palavra do Senhor vier a nós, lendo, ouvindo, irmãos, nós temos que ouvir, nos humilharmos, nos arrependermos. Uma das palavras mais comuns em todo o livro de Jeremias é a palavra em hebraica, shuv, em inglês, return, né? Voltem para o Senhor, porque o povo estava dando as costas a Deus. É um povo religioso que tem o templo, que tem a cultura, a liturgia, que tem a palavra, mas estava em rebeldia diante de Deus. Irmãos, é uma situação que Moisés, no livro de Deuteronômio, antecipou. Ou seja, isso tem acontecido no Ocidente, irmãos. Deus abençoou o povo de Israel, deu para eles vinhas que eles não plantaram, casas que eles não construíram, cisternas que eles não furaram. Deus abençoou Israel, tirou da escravidão, abençoou. Quando eles estavam abençoados, eles deram as costas para Deus. Ficaram com o culto, com o templo, com tudo, e o nome de Deus, mas fazendo coisas. Os profetas, o que vocês acabaram de fazer aqui, ouvir aqui, uma denúncia da corrupção daqueles profetas. E primeiro falando mentiras, falando coisas que Deus não tinha falado para eles. E segundo, em adultérios, claro, em silêncio, né, com as esposas dos seus próprios amigos. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos dê a graça de, como diz aqui o texto, de buscá-lo com todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o seu reino em primeiro lugar. Ainda que nós vamos trabalhar, construir casas, plantar vinhas, etc, etc. Mas buscar o Senhor de todo o nosso coração. Porque quando nós nos aproximarmos dEle, como diz a palavra, Ele se aproxima de nós. Ele vem até a nós. Amém, irmãos? E Deus quer ouvir a sua oração. Deus quer ouvir. Não importa onde é que nós estamos. Deus quer. Volte para mim, volte para mim. Essa é a palavra de Deus, em qualquer momento. Não existe nada difícil demais para o Senhor, irmãos. Não existe nada difícil demais. Todos nós somos todos iguais. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não há um justo sequer. Mas, quando ouvirmos a palavra de Deus, volte para o Senhor. Dedique-se ao Senhor. Busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Eu às vezes me pergunto, o que significa isso? Buscar o Senhor de todo o coração. De toda a sua alma, com todas as suas forças, né? A palavra de texto lá de Deuteronômio também. Irmãos, quando nós queremos uma coisa, quando a gente está jovem, está buscando a noiva, né? A namorada, você faz tudo, né? Faz tudo para poder conquistar aquela pessoa. Ou o emprego, ou passar no vestibular, passar no concurso, comprar uma casa, né? Você faz aquele esforço, sacrifício, junta tudo. Então eu acho que nós sabemos o que é quando a gente quer uma coisa de verdade. A gente põe tudo, dá tudo para ter aquilo que a gente quer. Assim o Senhor quer que Ele seja o nosso primeiro amor, né? O nosso primeiro lugar na nossa vida. Aquilo que nós mais desejamos no nosso coração. E que Ele nos dê essa graça de realmente buscá-lo de todo o nosso ser, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Vamos orar e Ele vai ouvir. Amém, irmãos? Ele vai chegar-se a nós, quando nós nos chegarmos a Ele. Que Deus abençoe os irmãos, que nós nos lembremos, nós somos peregrinos nesse mundo, mas não importa onde nós formos. Quando Deus fecha uma porta aqui, Ele abre outra ali. Não é isso?
Nós somos peregrinos. A palavra de Deus é: eu quero abençoar você. Né? Deus quer fazer mal para nenhum dos seus filhos. Ele quer abençoar você. Amém, irmãos?